As pessoas podem ser felizes. Ah, a gente pode ser livre. É só crer em Jesus e no poder da cruz. Que pena. Eu não sabia que Jesus teve que sofrer tanto para acabar com o pecado. É, mas ele venceu a morte também. Venceu a morte? De que jeito? 3 dias depois ele ressuscitou. Jesus está vivo! Aleluia! Aleluia! O poder que estava sobre Jesus era tão grande que ele se entregou por nós, acabou com a maldição do pecado e o melhor de tudo, reviveu! Jesus venceu a morte! Uau! Que demais! Mas para onde ele foi? Voltou para o céu, é claro. Tá sentadinho no trono, mas também está em nosso coração. Jesus está no coração de todos aqueles que o conhecem de verdade. Que legal! Legal! Ô, Glória! Tá na hora de voltar pra casa da árvore. Tá longe e eu tô cansada. E eu, que vim rolando por aí. Eu tô até com as pernas bambas. Ah, gente, nós vamos voando. Voando? Eu não falei que aqui no nosso site a realidade é virtual? A gente pode brincar, pode sonhar o sonho que quiser. É só dar um clique. Sim, sim, parecia que era o fim. Mas não pense que a história acabaria assim. Não, a moto não segurou. No terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia, vivo está o meu Senhor. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia, vivo está o meu Senhor. Sim, Jesus voltou
Olá, crianças! Bom dia! Estamos juntos aqui mais uma vez em um EBD Kids da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Hoje nós estamos com a nossa última lição do currículo Luz, Câmera, Ação. A vida de Jesus. Quantas lições maravilhosas nós temos aprendido. Como é lindo ver a trajetória da vida de Jesus, quantas emoções nós vivenciamos juntos. Então queremos dar boas-vindas a todos vocês e acompanhem conosco a lição de hoje. Na lição passada, nós acompanhamos a tia Dávia nos contando sobre os últimos dias da trajetória de Jesus. O sacrifício de Jesus foi necessário, porque só ele seria puro o suficiente para se entregar como oferta aceitável ao nosso Deus. Sabem, crianças, no passado, quando as pessoas iam para o templo, elas não poderiam se chegar a Deus. Existia o espaço em que as pessoas ficavam e existia o espaço onde Deus estava. E entre esses dois espaços existia um véu. Lembram do véu de que a Ellen Fantastic nos falou? Pois é, esse véu fazia separação entre Deus e os homens. Sabe por quê? Porque o homem é pecador. Não existe como o homem se aproximar de Deus, porque ele não pode sozinho se livrar do pecado. E a gente aprendeu que depois do sacrifício de Jesus, esse véu foi rasgado, não existe mais. Agora nós podemos nos achegar a Deus. Lindo demais esse amor de Deus para conosco, não é verdade? E agora chegou a hora de a gente conferir as participações da semana. Luz, câmera, ação, ele sabe de tudo. Frase da semana, Jesus sabe tudo. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor, pela vida da minha mãe, do meu pai, pela minha avó, pelo meu irmão, pela Natália, pelos meus tios, minhas tias. Senhor, obrigada por esse dia maravilhoso, Senhor. Oh, Senhor, obrigada por você estar aqui comigo, com minha mãe, com meu pai, com todo mundo, Senhor. Obrigada pelo trabalho do meu pai. Oh, Senhor, me dá sua salvação. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, obrigado por mais esse dia. Senhor, eu queria agradecer porque Tu nos salvaste, porque Tu morreste na cruz por nós. Ficamos muito tristes, Senhor, mas sabemos que podemos sempre confiar em Ti. Em nome de Jesus, amém. Versículo da semana. Não se turbe ao vosso coração, crede em Deus e também em mim. João 14:1. Obrigada pela participação de vocês, crianças. Vocês enriquecem muito a nossa EBD Kids. E agora nós vamos acompanhar a nossa lição. O que será que a nossa Ellen está aprontando? Como será essa última lição, esse fechamento do filme dela? Estamos todos curiosos para ver o que vai acontecer. Ellen Fantastic, é com você! Nos estúdios IBCC, estamos gravando hoje o último episódio deste filme. Mas calma, este foi apenas o primeiro filme. Teremos a parte 2, 3, quem sabe a 4. E sabe por quê? Porque Deus, Jesus, o Espírito Santo, essa trindade gloriosa, não para de agir, de atuar, de curar, de libertar, de atrair pessoas assim. Toda história tem início, meio e fim, exceto, menos, a história de Jesus. Por quê? Você lembra lá no episódio anterior? Jesus morreu. De repente ele surpreendeu a muitos reaparecendo. Ele reviveu, ele ressuscitou. Sabemos que hoje ele está com Deus, mas um dia ele irá surpreender a muitos outros quando voltar. E quando ele voltar, ele vai voltar para buscar aqueles que são dele. Quem são dele? Todos aqueles que creram em sua palavra e obedeceram a sua palavra. E não pense você que aí sim teremos um final feliz. Não!
será felicidade eternamente, porque não tem final, porque na presença de Deus, todos os dias acontece coisa nova, todos os dias tem novidade. Ele é um Deus que não cessa em ações. Que maravilha! Maranata, não é mesmo? Isso aí. Queridos, a nossa equipe está muito agradecida a Deus por esse período que trabalhamos juntos. Nossa equipe continuará trabalhando na parte 2, 3, 4, quantas vierem. Desta vez, eu atuei como cineasta. Da próxima vez, estarei atuando em outra área, quem sabe por trás das cortinas. Outra pessoa se levantará, será aquela destacada a atuar de frente. Mas a verdade é que nós não vamos parar de continuar pesquisando, estudando, compreendendo a cada dia esse livro glorioso, aprendendo de Deus, nos fortalecendo em Sua palavra, preciosíssima. Vamos juntos permanecer assim, crendo, obedecendo, confiando, lendo a palavra de Deus, firmando-nos no Senhor. Oi, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? E a família, todos estão bem? Hoje eu trouxe uma história bem legal. Nossa história vai ser sobre a ressurreição de Jesus. E hoje nós temos como tema a ressurreição e a sua volta. A frase-chave: Jesus vive e vai voltar. E o versículo de hoje é o seguinte, está lá em Mateus 28, versículo 19. Vamos ler junto comigo? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá começar com a nossa historinha? Eu vou falar um pouquinho assim de todo o início, antes da ressurreição de Cristo, e eu trouxe um livrinho bem legal para vocês, tá? Vamos começar então. Após a ceia, Jesus e os seus discípulos foram ao Getsêmani, também chamado Monte das Oliveiras, para orar. Jesus afastou-se um pouco, subiu o monte e de joelhos orou a Deus. Ele sabia do sofrimento que iria passar, da dor, da sua morte, e em profunda agonia Jesus suplicava: Pai, se não é possível passar de mim este cálice de sofrimento, não faça a minha, mas a tua vontade. Olha a imagem. No momento que Jesus estava orando a Deus. Momentos depois, ele estava com seus discípulos quando chegou Judas, que o traiu, levando os soldados ao Getsêmani para prendê-lo. Jesus foi levado ao Sinédrio. Os líderes judeus queriam se livrar de Jesus, porque ele disse que era o Filho de Deus. Jesus foi julgado, declarado culpado e enviado para o governador Pilatos para receber a sentença. Pilatos ordenou a morte de Jesus e Jesus seria crucificado. Olha essa imagem. Jesus carregou a sua cruz pelas ruas de Jerusalém até o Gólgota, que ficava fora da cidade. Lá ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Jesus foi colocado em um sepulcro. Uma grande pedra fechou a entrada do túmulo. Os guardas vigiaram dia e noite. Essa imagem aqui foi do momento da crucificação. Tem Jesus, né? E os 2 ladrões que foram crucificados lado a lado de Jesus. E chegando a manhã do 3º dia, após a morte de Jesus, houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E ele falou: Jesus ressuscitou. Então os guardas fugiram apavorados. Dá uma olhadinha. Aqui é o anjo anunciando. Aí tirou a pedra, tá vendo? A pedra do túmulo de Jesus, que ele havia ressuscitado. E aí apareceram 2 mulheres. Vamos ver? Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O anjo então lhes disse: Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou.
Então elas correram para contar a boa nova a todos. E quando elas correram, após aqui, né, o anjo comunicou também para elas, após elas correrem para ir contar para os discípulos, elas também encontraram com Jesus, tá bom? Aí elas viram Jesus, né, e ficaram muito felizes. Dias depois, estavam os discípulos reunidos quando Jesus apareceu e disse: "Paz seja convosco." Mostrou sinais nas mãos e nos seus pés para que os discípulos acreditassem que era ele mesmo. Jesus explicou o porquê de sua morte e da sua ressurreição e depois ordenou a todos: "Ide e pregai para todos estes evangelho." Aqui foi quando Jesus apareceu, tá bom? Para os discípulos. Depois de sua ressurreição, Jesus ficou com eles por mais 40 dias. Passados estes dias, ele os levou para o alto de uma montanha, fora de Jerusalém, e erguendo as mãos, os abençoou. Os discípulos viram Jesus ser elevado aos céus e ouviram ele dizer: "Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Amém? Que história linda, né, crianças? Olha a imagem. Deixa eu colocar aqui. Ó que lindo, Jesus, as pessoas aqui, os discípulos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa história, tá? Jesus vive, tá? Então ele está conosco todos os dias. Beijo, até. Então foi isso. Deus criou o mundo certinho, perfeito. E a desobediência estragou tudo. Isso mesmo, Nena. Deus criou o homem para ser amigo e companheiro dele. Mas desobedeceram e depois fugiram de Deus com vergonha do pecado. Deus é perfeito, não pode conviver com o pecado. Pecado é feito doença. Atacou Adão e Eva e adoeceu todo mundo. E é preciso cuidar das pessoas, tratar e curar a doença. É preciso acabar com a doença do pecado. Nana, conta logo, vai. Fala pra Nana da melhor parte, a parte do remédio. Remédio? Que remédio é esse? O remédio do amor de Deus. Ele não ia deixar a sua criação ser destruída pela doença do pecado. Por isso, Deus mesmo providenciou o remédio, a nossa redenção. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer, mas Deus não iria deixar aqueles a quem Ele ama sofrer sem parar. O Filho único de Deus, perfeito e puro, se ofereceu pra dívida pagar, no lugar daqueles que o Pai queria resgatar. Porque Deus amou o mundo perdido, Ele mandou seu Filho querido para morrer em nosso lugar, e todo que crê Ele pode salvar. Deus nos amou quando éramos inimigos. Deus planejou nosso resgate para sermos amigos. Deus nos amou quando éramos inimigos. Deus planejou para sermos amigos. Deus nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho único de Deus, perfeito e puro, se ofereceu pra dívida pagar, no lugar daqueles que o Pai quer.
Jesus venceu a morte, garantindo a vida eterna. Assim como essas mulheres espalharam essa boa nova com tanta alegria, você e eu devemos contar para todo mundo a mensagem salvadora do Evangelho. As pessoas precisam de Jesus. Elas precisam conhecer o Evangelho, elas precisam crer em Jesus para que elas também possam ter a certeza da vida eterna. E deixa eu falar uma coisa para vocês, crianças. Essa história não acaba aqui. Jesus subiu aos céus, mas um dia ele voltará. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus e por sua ressurreição. Obrigado porque ele pôde vencer a morte. E essa vitória também garante a nossa vitória, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à nossa frase-chave? Jesus vive e vai voltar. Essa é uma notícia maravilhosa e a gente tem que falar essa frase com muita alegria. Vamos falar mais uma vez? Jesus vive e vai voltar. O versículo é: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. E a nossa atividade da semana é a seguinte. Escutem só essa música. Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vive está. Se você o convidar, em você ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salva assim. Deus nos amou de tal maneira Que deu seu único filho, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Deus está sorrindo, porque ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora
A sua atividade é gravar um trechinho dessa música para o domingo que vem. Combinado? Chegamos ao final de mais um EBD Kids e também do nosso currículo Luz, Câmera, Ação! A vida de Jesus. Quantas lições preciosas que nós podemos voltar e assistir, lembrar e praticar com a nossa vida. Essas lições são preciosas e devem ser aplicadas. Nosso currículo acabou, mas outro virá. Então aguardamos vocês no próximo domingo, hein? Até lá. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.